Seja muito bem-vindo ao Eis-me Aqui Podcast. Podcast onde a gente ouve histórias de quem recebeu um chamado e respondeu: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E a história que a gente vai ouvir hoje, ou as histórias, são do meu amigo, do meu colega, uma pessoa que compartilhou comigo os últimos 6 anos da minha vida, com a família toda aqui na Luz em Ação, Joel Andrew Craig. Seja muito bem-vindo, Joel. Que bom tê-lo aqui. Cara, é tranquilo, é simples. A gente só quer saber tudo da tua vida. Tá bom, tá ótimo. Cara, é um prazer estar aqui com você. Eu vi esse sonho nascer. Você falou que estamos juntos há 6 anos, né? Foi. Trabalhando. Então, eu acho que esse sonho nasceu há 5 anos, 11 meses E alguns dias. e uns 25 dias atrás de começar esse podcast e de estar aqui com você hoje fazendo um prazer imenso, mano. Cara, que massa, que massa. Tinha outro nome, né? Uma sugestão do nome diferente. Como é que era o nome mesmo? Lá no início ou agora? Não, lá no início. Lá no início, era essa história não é minha, mas poderia ser. Exatamente, lembra mesmo. Quando eu cheguei na Luziação, falei, né? Conversamos sobre todas as histórias. Eu via todos os testemunhos. A gente vai explicar o que é a Luz em Ação, porque a gente tá falando assim, mas vi tantos testemunhos, né? Falei poxa, cara, tem tanta história que a gente fica sabendo aqui de primeira mão de conversões, que toda conversão é um milagre, que valeria a pena. Que tal a gente contar assim a história e depois no final dizer, olha, essa não é a minha história, mas poderia ser. Então, agora a gente quer saber a história que poderia ser a minha, mas foi a do Joel. Joel que é americano, é brasileiro e é africano. Como assim, cara? Explica aí, ajuda a gente a entender. E que hoje é o presidente, hoje desde muito tempo, da Luz em Ação. A gente vai saber também, ele vai chegar lá, contar esses últimos anos da vida dele, que ele tem presidido a Luz em Ação, que eu faço parte já há 6 anos. Então vamos lá, João. Começa onde você quiser e conte tudo que a gente precisa saber sobre o teu chamado, sobre como você veio parar nesse universo de missões e no Brasil, no cinema, enfim. Vamos Vai começar que é no tua. início, né? Isso aí. Então, sou americano porque nasci nos Estados Unidos de pais americanos, Certo. enquanto eles estavam fazendo treinamento missionário para ir para a África. Então, com poucos meses, eu já fui para a África, não tenho lembrança dos Estados Unidos antes disso, né? Minhas primeiras memórias são no meio da selva, na Libéria, vendo só mato fechado, tendo experiências incríveis que marcou a minha vida lá na Libéria também. Por isso que eu falo que sou africano um pouco. 1989 começou uma guerra civil na Libéria. A gente estava nos Estados Unidos, mas a gente tinha que relocar para a Costa do Marfim. E eu passei o resto da minha infância na Costa do Marfim, até os 18 anos de idade. Então, fui criado na África, de fato. Retornei para os Estados Unidos, onde que eu fiz seminário, conheci a minha esposa, a gente casou nos Estados Unidos. Com 22 anos de idade, a gente veio para o Brasil e estou aqui há 19 anos já. Então, por isso que sou quase brasileiro também, né? Então, por isso essa mistura. Mas sendo criado numa família missionária, né? Todo mundo acha que você nasceu no lar cristão, você é cristão naturalmente, né? Você é convertido, você entendeu, meus pais ensinavam bem, eu era sempre um menino bonzinho, seguia as regras, tudo isso, e todo mundo convencido de fato que eu era convertido de fato. Só que não era, né? E cada um tem que chegar nesse momento. Eu acho que, às vezes, esses lugares com a cultura cristã são os mais perigosos. Porque você sabe como agir, sabe as respostas, você faz tudo certinho, mas não há uma transformação de coração. E eu estava com 15 quando finalmente me rendi, né? Foi interessante, eu estava conversando com um amigo meu sobre o sacrifício de Cristo. Eu falando, começando a ouvir Essa história é aquilo que impressionante. eu estava falando. Falei, rapaz, isso é para mim também, né? E me converti de fato com 15 anos. E
Isso foi uma mudança notável na minha vida, porque antes eu estava seguindo regras, sendo bonzinho, e depois deste momento, eu queria conversar com todo mundo, queria entregar panfletos. A gente ia para a estação de ônibus com panfletos, e a gente colocava em todo o banco do Isso, ônibus. isso tudo onde? Você está Costa do falando Marfim. na Costa do Marfim ainda. Na Costa do Tá, Marfim. então, voltando para entender. Nasceu nos Estados Unidos, mas porque para que fosse o nascimento acontecesse lá, mas os pais já eram missionários na Libéria, isso? Eles estavam em treinamento para ir para a Libéria. Então, terminaram. Eu nasci quando eles estavam terminando o treinamento e já indo para a E Libéria. aí cresceu no meio missionário, fazia tudo conforme o script, mas não era de fato convertido até que pregando para alguém, explicando a história eterna da redenção, Comecei a escutar as minhas próprias palavras. rapaz, não tinha como não ser o Joel, o Jesus do Tetelestai, porque se o cara evangelizou a si mesmo, Ai, ai, ai. mas aí precisa explicar isso, né? Aí então veio o português, por exemplo. Português era um idioma que eu nunca imaginou que ia precisar falar português, é isso? Exatamente. E Na Costa do Brasil Marfim, também, francês. futebol, alguma coisa assim, conhecia do Brasil só ou não? Já sabia mais coisas? Não, era só futebol internacional mesmo, né? Porque na África a gente segue muito O futebol do Internacional, do meu time, o Internacional. Não, infelizmente não sabia da existência desse time, né? Rapaz, A às gente vezes- seguia outros times europeus, né? Tem o Inter também na Europa, Ah, Inter, né? mas infelizmente não gosto deles também. Então a gente vai achar uma equipe um dia aqui, Torcedor do Milan, né? torcedor do Milan. Ah. Rapaz, Por isso que chegando aqui, sabendo que tem outro Inter, ficou difícil. ficou difícil. Mas não é gremista, não, né? No Brasil não Também torce pro não, Grêmio. também não. Ufa. Vamos continuar a entrevista, então. Certo. E aí, bom, onde é que a gente parou? Você já estava no Brasil? Não, peraí. Se evangelizou, né? Evangelizou a si mesmo, entendeu finalmente, quando estava contando para um amigo. Isso com 15 anos. Daí eu experimentei a graça, o amor, o Espírito de Deus em mim, esse desejo de falar para outras pessoas. Ah, eu falava francês, mas não muito bem, mas eu comecei a, a dar estudos bíblicos em francês também. Isso me ajudou bastante na língua e também de fazer conexões com amigos. E durante esses 3 anos, de 15 a 18, eu comecei a evangelizar mais pessoas, fazer estudos bíblicos com meus amigos lá e decidi que antes de fazer qualquer outro curso, eu queria fazer seminário. Eu estava com uns 16, 17 anos quando eu fiz essa decisão. Eu queria ser engenheiro, arquiteto, alguma coisa nessa área. Eu sempre gostava da matemática e da arte, e essa área meio que casa os dois mundos de matemática e arte. Eu estava pensando alguma coisa nessa linha, mas vou para seminário primeiro. Eu quero investir um tempo estudando a Bíblia, conhecendo Deus mais antes de qualquer outra coisa. Então, com 18, saí de Costa do Marfim, fui para o seminário, que era Estados Unidos. Estados Unidos, exatamente. E fiz um ano e todo mundo lá sempre pergunta: "Ei, achou alguém?" Né? É o lugar para encontrar. Entre outras coisas, é um lugar para Você estuda encontrar a a Bíblia pessoa da vida. e organiza a parte familiar do futuro também. Né? Eu sempre falo, não estou procurando, então não estou achando, Deus vai ter que entregar a pessoa para mim, mas eu não vou procurar, eu vou terminar o curso aqui, e decidi que provavelmente eu ia para missões durante esse primeiro ano no seminário. Só que o segundo ano chegou uma moça bonita, sabe? Uma brasileira. Uma brasileira, jogava futebol também, e a gente se conheceu e decidimos casar, mas eu tinha que esperar por ela terminar o curso também. Então, com 21 anos, nós casamos e decidimos que a gente não iria
continuar no treinamento missionário onde que a gente estava. O seminário fazia parte de um treinamento mais completo, Uhum. de missiologia e coisa assim. A gente decidiu não continuar. E a gente passou nosso primeiro ano de casado em Filadélfia, numa igreja local, servindo essa igreja, esperando o direcionamento de Deus em nossas vidas, sem saber o que seria. E chegando em Filadélfia, tipo, eu recebi uma oferta de comprar uma empresa. Um primo meu Eu, achou eu ia chegar, essa. eu ia perguntar exatamente isso. Tá? Quem ouve, né? Quem tá ouvindo aqui tudo, eu queria perguntar isso para provocar, né? Porque eu sei dessa história. Mas sempre foi muito tranquilo, né? Você é missionário desde criança, os pais missionários, sempre foi tudo muito bem. Nunca pensou em nenhuma outra coisa, nunca aconteceu nenhuma proposta de você fazer outra coisa a não ser missionário. E sempre também teve tudo o que precisa, certo? É assim Óbvio, a vida do missionário, né? óbvio, óbvio. Viu? Eu, Tem por que você desistir da ideia. não tem problema nenhuma. Não. Na verdade, eu estava realmente planejando fazer esse curso de engenharia ou de arquitetura, alguma coisa. Porque era alguma coisa que eu queria fazer de fato. Eu gostava de estudar, eu gostava de arte e matemática, e eu queria fazer isso. Só que eu estava pensando, e meus pais nunca indo contra, não, tem que ir para missões. Uhum. Ir para seminário foi uma decisão minha, não foi eles falando você tem que ir ou alguma coisa do tipo. Então eu tinha que fazer essas decisões e eu estava pensando, nossa, eu posso fazer muitas casas bonitas, eu Uhum. posso fazer muito prédio. De Eu, honrar a eu- Deus com isso. exatamente. Só que eu me conheço também. E eu sei que quando eu faço alguma coisa, eu foco muito nisso. Eu sou focado. Uhum. E eu sabia, se eu fizesse esse curso, eu iria focar nisso, gastar meu tempo nisso, me envolver nisso. Eu não queria chegar no final da minha vida com muitas casas lindas feitas e sem ter um investimento eterno aqui. Então, isso é porque eu me conheço. Eu sei que tem muita gente boas fazendo, trabalhando nessas áreas, sendo fiel, evangelizando, sendo proposital. Mas para mim, eu analisei a minha vida e pensei, eu sei que eu vou. O Pô, mundo vai ter que perder um excelente arquiteto, engenheiro. foi exatamente esse pensamento. Não. Mas Não. a realidade é essa. Ah, Com certeza, seria excelente. Mas que massa isso, cara. Ouvir. Bom, posso construir casas, honrar a Deus com isso, construir maravilhosas. Mas eu também posso fazer algo mais direto para o Senhor, né? Algo exatamente relacionado ao que Ele diz para eu fazer. E nada contra, né? Não tem nada errado em fazer engenharia, em fazer arquitetura. Mas que massa isso. É o que eu vejo, é o que eu espero que aconteça no podcast, que é ver a quantia de coisas que foram abertas mão para que a gente pudesse dizer sim ao chamado sim. principal do Senhor, né? Mas e aí, tá, desistiu? Não, se eu não vou ficar um pouquinho nisso, eu vou muito além do que eu deveria e talvez vou deixar de fazer, cumprir a obra, né? Cumprir com o chamado, de fato. E a Stephanie, nesse meio termo, nesse caminho, durante isso tudo. A minha esposa, ela é filha de missionários também. Então, quando a gente se conheceu, os meus pais sempre foram missionários no meio de uma aldeia, na selva, e os pais dela um pouco mais na cidade, na base, missionários de base. Então, a gente tinha essas conversas, tipo, se a gente vai para o meio do mato, você topa? E ela, opa, sim, Rapaz, eu titubeou topo. mesmo? Stephanie titubeou? É, Que imaginei. eu topo. Daí a gente já sabia que eu já sabia que ela foi criada assim, ela tinha essa visão e ela ia para qualquer lugar. E a gente não sabia qual era esse lugar, né? O mato seria muito mais difícil por ela porque ela nunca tinha vivido uma vida assim, mas ela topou a ideia também. Então nós casamos sem saber qual era o nosso futuro. Ah, a gente queria seguir Deus, a gente não queria seguir com o curso que a gente estava fazendo, por várias razões.
Mas a gente não sabia qual era o caminho. Então, a gente decidiu, vamos investir numa igreja local. Vamos passar nosso primeiro ano casado mais tranquilo, esperando em Deus, vendo aquilo que Ele tem para nós, e a gente vai seguir, fazer o próximo passo, né? Então, a vida, poucas vezes eu vejo o chamado de Deus é algo muito forte, direto, e você vai fazer aquilo e você sabe exatamente o que é e você vai atrás disso e tem que ser isso. É um passo cada vez, né? Então, eu vou abrir mão desse curso, eu vou para seminário. Eu vou parar aqui, casar e a gente vai esperar em Deus. É um passo por vez. E chegando em Filadélfia, Então não é assim, esperar, namorar 46 anos para daí ter certeza, tá tudo organizado agora, dá para casar? Não, não é desse jeito, não. eu recomendo para outras pessoas, viu? Para mim, eu preferi não. Não é porque às vezes, né, demora. Cara, a gente vai esperar o momento certo, né? Tá tudo redondinho para dar o próximo passo. Não, a gente não tinha nada. A gente tinha 21 anos, a gente tinha um carro e não tinha casa, não tinha lugar para morar, não tinha nada, né? A gente terminando o seminário, você tem pouco recurso depois de pagar o seminário e a gente tinha um a outro, vamos construir nossa vida juntos, né? Então a gente cresceu junto praticamente depois de 21 anos. E, cara, eu vou ter que te pedir para falar isso, mas a tua primeira profissão, 18 anos, recém-feitos, 18 anos, era o tio do ônibus, é isso? Foi. Cara, com 18 anos dirigindo ônibus escolar. Eu tinha um poucos mais anos do que as crianças atrás, né? Porque no seminário era o jeito da gente trabalhar 4 horas por dia e ainda estudar, porque você acordava cedo, dirigia 2 horas, foi estudar, depois das aulas, trabalhava mais 2 horas e... Cara, que responsabilidade, mano. Eu penso, poxa, eu tinha lá meus 18, 19 anos e eu trabalhava na cantina da faculdade, né? E eu não tinha responsabilidade direito, não fazia direito aquilo, cara, tão simples. Mano, ia dar ruim se eu fosse motorista de ônibus. Não, mas Pra ver o tamanho da responsabilidade que às seria. vezes dava problema assim. Eu lembro uma vez, tinha outro aluno do seminário que dirigia o ônibus, estava na minha frente. E chegou um professor da escola gritando com ele para sair do assento do motorista de ônibus. E ele era o Meu amigo. motorista, achando que ele era uma das crianças. Brincadeira tem hora, isso aqui não é lugar pra. Exatamente. Mas cara, eu acho muito engraçado ouvir isso. Que interessante, mano. Que legal. E tá, e aí casou, então, com 21 anos. Tava na Filadélfia, é isso? Filadélfia. É. E aí já seminário encerrado. Vamos esperar, vamos ajudar na igreja local e ver o que o senhor quer, como vai ser. E aí o Brasil aqui dando sopa, esperando um americano chegar e revolucionar. Revolucionar, não sei. Mas... Ah, pois é. Chegamos em Filadélfia. Meu primo conhecia alguém que estava vendendo uma empresa. E me chamou e ele falou: Joel, As propostas do eu tenho uma empresa aqui que eu acho que você poderia fazer muito bem. Era de consertar carros seminovo, né? Antes de vender, a empresa tinha um van, tinha todo o equipamento. Ele queria vender a empresa, ele queria me contratar para trabalhar juntos, ao mesmo tempo comprando a empresa com meu trabalho também. E daí eu iria assumir essa empresa. Ele estava se aposentando. E foi uma proposta bem interessante, porque ele trabalhava 2 dias por semana e ganhava $100 mil no ano. Tá bom. Tá bom. E eu estava precisando de trabalho também. Recém-casado, vida começando. E pensei, 2 dias por semana, se eu trabalho 4, ainda vou ter 3 dias de folga, 5. Aí eu vou estar fazendo 200, 250. Você começa a fazer essas contas.
E só pensando, será que é isso mesmo? A gente viu o tempo. Seria alguns anos comprando a empresa. Aí, comprando a empresa, talvez teria família, crianças já nascido. Vendo esse futuro, é tipo, não é esse futuro que eu quero. A gente tem outro propósito. E se eu começo aqui fazendo a coisa mais fácil, provavelmente vamos continuar, né, acostumar. E, e era uma dedicação de alguns anos para recuperar o investimento, comprar a empresa e poder render, né? Porque uma vez que comprou, você zerou a conta e agora precisa começar a produzir, né? Então, decidimos não comprar essa empresa e achar outra coisa. Então, trabalhei como encanador, instalando canos e sistemas de ar-condicionado, aquecedores lá nos Estados Unidos também. Eu passei um ano trabalhando nessa área e nos engajando na igreja local, ensinando na escola bíblica Mas com as então, crianças. você não deixou de aceitar a proposta porque ela não era boa Era ótimo. financeiramente ou qualquer outra coisa, mas porque isso certamente tomaria tempo e, e dificultaria de atender ao chamado. É isso, né? Não, eu vou trabalhar até que o Senhor, quando me chamar, quando eu for fazer, eu não estou impedido por uma empresa que agora eu preciso vender ou ver o que vai acontecer. É esse o pensamento, né? Isso. E o pensamento é, a gente está tomando esse ano para ouvir Deus. Se a gente comprar essa empresa agora, vai ser pelo menos 5 anos que a gente vai precisar dar o fim nesse processo. E agora a gente não vai ter como ouvir o direcionamento de Deus, porque a gente tem que cumprir essa proposta. Essa proposta. A gente vai querer não ouvir agora, porque tem que cumprir com os... Exatamente. Então, foi algo muito lógica nas nossas mentes. A lógica humana diria, compra essa empresa. Quantas vezes na vida chega uma oportunidade dessa? Sim. Poucas vezes, né? E eu precisando de dinheiro, precisando de alguma coisa para fazer, era uma tentação grande. Era uma tentação e parecia a coisa mais fácil, né? E daí entra esses pensamentos na cabeça. Não, se eu trabalho 4 dias, daí eu vou ter 3 para investir no ministério. Se eu faço isso, daí você faz essas contas, mas daí eu sabia que isso seria um desvio do propósito que Deus tinha na nossa vida. Mais uma vez, nada contra, mas para mim, eu sabia que isso seria um desvio do foco, né? Então, a gente passou esse ano tranquilo, trabalhando, nos engajando na igreja, sem saber o que era o nosso futuro. Eu lembro, mais pelo final desse ano, eu e Stephanie conversando, mesmo trabalhando numa empresa não tão lucrativa, eu falei, Stephanie, a gente está ficando muito confortável aqui. A gente tem 2 E carros. aí, Stephanie, lá vem ele querendo... Quer que a gente vá pro mato mesmo, não tem jeito. E ela concordou. Graças a Deus, ela concordou. Ela falou, é verdade, João. Se a gente ficar aqui mais um tempinho, eu acho que a gente vai querer ficar mesmo. Isso era o que? Era 2005. 2005. 2005 a 2006. Casamos em 2005. Kaká no Milan? Chegando. Mas você já era do Milan, ou não? Foi Sim. por causa do... Tá. Não, eu tava do Milan por causa de Maldini. Sim. Então, isso... Tá. Rapaz. E aí, beleza. Então, aconteceu que estamos ficando confortáveis. Ficando confortáveis, a gente estava nesse ponto... Tá, a gente vai precisar fazer alguma coisa, esperar no direcionamento de Deus. E recebemos uma ligação da irmã gêmea da Stephanie, falando, gente, Nesse momento, acabou com todo, agora a gente gerou uma expectativa, cara. Foi um anjo, foi alguma coisa assim extraordinária. Não, foi a cunhada que ligou e disse, a gente tá precisando de ajuda. A gente tá montando um projeto aqui, a gente vai fazer uma gravação em vídeo de ensino bíblico, começando em Gênesis até a ressurreição de Cristo. A gente vai fazer para crianças esse projeto.
e a gente quer vocês dentro do projeto. O projeto vai ser de 6 meses a 2 anos, no máximo. Meio que dá uma mão, E- 6 meses. É, Máximo 1 ano, 2. por aí. E a gente, opa, depois de ter conversado sobre o conforto que a gente estava experimentando, a gente falou, vamos ver o que vai dar. Vamos ver, né? Vamos pensar sobre isso. Eu já trabalhava com madeira, e eles queriam alguém para montar um cenário, um estúdio, montar um estúdio para ensinar essas crianças. Stephanie já tinha mexido um pouco com câmeras, estava pensando em ela gravar também esse projeto. E a gente participar disso, foi em Chapecó, Santa Catarina, esse projeto. E a gente falou, bora, vamos fazer isso. A gente comprou nossas passagens aéreas de Miami, porque era mais barato. A gente ia em Filadélfia. A gente tinha um primo chegando. Valia a pena ir para Miami para pegar o voo lá. Isso. E a gente tinha outro primo chegando em Miami, então a gente iria deixar o carro com ele em Miami, pegar o voo. Compramos, a gente foi online, Stephanie falou, essa linha aérea aqui é top, Varig, é top. E vamos com Varig. Que Por isso existem tantos hoje ainda, né? É um Aviões preço Varig. bom, um preço inacreditável. Que beleza! A primeira experiência do Brasil foi em Varig. Então, chegamos em Flórida, Orlando, a caminho de Miami. E Varig faliu. Não tinha mais voo. Opa! A gente faz o quê? Desculpa, eu ri. Não sei se devia. A gente E aí, cara? Conversamos com uma amiga que trabalhava na área de turismo. Ela falou, vai pro aeroporto e toca sua trombeta. Então bora. Então a gente foi lá pro aeroporto, a mesa de Varig, ninguém. Isso Miami. Miami. E aí não tinha onde ficar lá, se tivesse que... Pois é, a gente tinha um contato de amigos de um primo, a gente ficou a noite com eles, mas daí a gente foi pro Walmart, a gente comprou esses colchões de ar para piscina e fomos lá pro aeroporto com esses colchões de ar. A gente vai acampar no aeroporto, morar fazer aqui por coisa. enquanto. Assistir o filme do Tom Hanks lá. Então a gente chegou lá, não tinha ninguém na mesa de Varig e alguém falou, sabe o que? Eu acho que o United tá ajudando algumas pessoas, alguma coisa do tipo. Então, bora para lá. A gente entrou na fila do United e chegamos na frente. A gente estava com um primo e conhecemos outro rapaz brasileiro que estava viajando sozinho e a gente meio que formou amizade com ele. Também todos esperando a Varig dar um jeito. Aí chegamos na mesa do United, eles falam, a gente tem 4 mais vagas para amanhã. Depois disso, é só daqui a 2 semanas. E vocês estavam em 4. E a gente estava em 4. E tinha uma fila enorme atrás da gente também. Né? E a gente pegou esse voo. E era só até Brasília. A gente estava indo para Chapecó, né? Então, vou até Brasília. Tudo bem, mas temos família... Stephanie tem família perto de Brasília e tal. Sim. Então, eles nos pegaram no aeroporto em Brasília, nos levou para Vianópolis, pegamos ônibus de Anópolis até Chapecó. Anápolis. De Anápolis a Chapecó de busão. E aí, exato. cara, começou a conhecer o Brasil. Comecei a conhecer. Foi muito massa. As primeiras Falava horas tudo foram... em português já. Óbvio. As duas coisas que eu acho que precisa, né, ficar claro, que eu sei, mas a gente precisa colocar isso. Tava indo para fazer algo com câmeras, né? Joel, cara, excelente no que faz, tem de tudo de cinema, mas nesse momento, chegando para cá, o quanto você sabia tanto do idioma, né, português, quanto de lidar, trabalhar com câmera? Nessa época nem tinha smartphone, né? Então não tinha nem câmera no celular para tirar fotos. Para registrar o Varig e o busão. Pois é. Então, eu não tinha mexido com fotografia, não tinha mexido com câmeras, nada eu estava indo para construir cenário. Né? Foi pelas habilidades de construção. Então, eu estava indo para construir esse cenário mesmo. Servir. Servir e ver o próximo passo.
né? A gente não tinha mantenedores nessa época também. A gente não tinha sustento. E falamos, a gente acredita que isso é o próximo passo. Se eu preciso trabalhar no Brasil, vou trabalhar, né? Mas é o próximo passo. Ah, e tomamos esse passo e, graças a Deus, a gente nunca precisava parar o ministério para trabalhar, para colocar comida na mesa da nossa família. Mas foi... Muita coisa acontece, mas um justo mendigar o pão, não, né? Você prometeu que não. É. Cara, eu quero saber um negócio. Aí, vocês estão indo, então, agora de busão, de Anápolis a Chapecó. E em Chapecó, quem que tá lá esperando? A Cíntia, né? Tua cunhada, irmã gêmea da Stephanie, e os pais dela. Isso. Meus E o sogros Arlen também, né? O esposo da Cíntia. Exatamente. Então, tinha 4 pessoas esperando da família para montar esse projeto. E a gente chegava lá achando que, se era de 6 meses a 2 anos, teria pelo menos uma estrutura, sabe? Só que não tinha lugar para gravar, não tinha pessoas para gravar, não tinha roteiro para gravar. Era uma ideia. Então, são 6 meses para produzir o roteiro, pensar, e aí até 2 anos para... Exatamente. E eu sem falar uma palavra em português, né? Cara... Então, era aprendendo português, era tentando ver o que é esse projeto. E você tem algum, assim, algum fato, alguma coisa que aconteceu que foi, no mínimo, engraçado por causa dessa questão do idioma? Mano, chegando no Brasil... eu acho que as primeiras horas sempre são os mais impactantes em qualquer país, né? A gente chegou... Na verdade, o destino final era Brasília, mas a gente tinha uma parada em São Paulo. Uma escala em São Paulo. E o nosso primo tinha um pastor que ele conheceu em São Paulo, que foi buscar a gente no aeroporto para a gente passar algumas horas na casa dele antes de pegar outro voo. E ele chegou, a gente tinha todas as nossas malas, 3 adultos com nossas malas. Ele chegou para nos pegar na Fusca dele, na Fusquinha. E a gente entrou, era 3 e todas as bagagens. E daí ele avisou, eu não entendi, né? Mas ele avisou, agora eu vou pegar minha filha na escola. Então, lá vai a gente, ele e 3 outros adultos pegando a filha dele com todas as nossas malas nessa Fusca. Porque o Fusca, o porta-mala na frente ali, cabe quase nada. E era todas as coisas... Já tava ali... e a gente, tá bom, ok, aventura, bora lá. A gente chega na casa dele, ele fala, vocês querem tomar banho, alguma coisa? Tal. Joel, Stephanie, vocês querem? Sim. A Stephanie foi tomar banho. Daí olhou pro primo dela e falou, por que ele não vai junto para tomar banho? Eles não são casados? Eu não entendendo nada, né? E daí, para americano, você não fala coisas assim. Pois é. Isso é... Daí o Mas primo... é estranho até para brasileiro. O primo olha para mim e ele fala... Ele tá perguntando por que você não toma banho junto com ela, porque vocês estão casados. Tá. Eu podia, né? Mas ela tá tomando, não sei o quê. Aí ela saiu e foi a minha vez. Eu entrei lá. Chuveiro elétrico. Primeira vez na minha vida que eu vi chuveiro elétrico. Rapaz. Conectado sem fita isolante. E eu tenho que colocar a minha mão lá para cima, perto desses fios elétricos. Falar, que é isso, Stephanie? Aí ela chega e fala, Stephanie, tem fio, tem energia aqui nessa... Você sobreviveu porque Deus quis a esse banho. E ela fala, é assim mesmo, Brasil, welcome. Seja bem-vindo. Tá bom, ok. Mas eu achei muito... o que foi impactante também, eu acho que por causa do francês, mesmo nessa Fusca, eu estava entendendo pelo menos o assunto das conversas. Né? Então, pescando palavras. Palavras e entendendo um pouco. Então, mesmo sem falar português, eu acho que o francês ajudou bastante nessa adaptação cultural.
Eu sempre achei muito, muito legal o Brasil, uma mistura de África com Estados Unidos. Tem certas coisas que me lembrava da África, outras que me lembrava dos Estados Unidos. E foi uma mistura grande. Eu amo essa cultura, eu amo esse O país também. Brasil tem tudo aqui dentro, né? É. O suco do mundo tá no Brasil. Que massa. Eu sei algumas coisas em francês também. Eu sei falar, por exemplo, abajur, né? Bastante brasileiro sabe falar, né? Concorda? Equipe técnica fala francês também. Lingerie. Sigamos. Edição. Acho que vai. Precisa, né? Às vezes. Cara, pois é. E aí você arriscava alguma coisa em francês? Como é que foi? Eu queria, cara, que você falasse. Tô conduzindo. Mas em Chapecó, eu tô pensando, porque eu sou catarinense, né? A cultura de lá eu conheço bem. E uma pizza que eu não sei se ainda tem muito, mas sempre foi muito famosa, é a pizza de alho e óleo. Aí você me contou uma história envolvendo a pizza de alho e óleo que eu acho que merece ser contada, cara. Depois a gente vai para os assuntos mais sérios. Tá bom. Mas eu achei impactante isso. Pois é, eu cheguei lá, era o primeiro dia, ah, os meus sogros nos levaram para comer pizza e eu estava aprendendo os nomes e um desses nomes era alho e óleo mesmo. E achei uma delícia e tal, mas eu aprendi alho e óleo, tá bom, legal. Garlic and oil, alho e óleo. Peguei. O próximo dia, a minha sogra falou: Joel, o carro tá precisando abastecer. Você poderia descer lá para o posto de gasolina e abastecer o carro? Eu, posso, não sei o que falar. Ela falou: é só completar. Só fala a palavra pode completar. Ótimo. Tá bom, vou lá. Cheguei Pensa lá. decorando, né? Pode completar, pode completar. Pode completar. Daí cheguei lá no posto, desci a janela, atendente lá, pode completar. E tá bom. Água e óleo. Olhei pra ele. Eu não treinei isso. Não estava treinado. Senão, isso é pizza, né? Mas Água e óleo, óleo e óleo. água e óleo. Eu, sem saber, não sei o que, eu só falei as duas palavras que fui ensinado a falar, né? Pode completar. E agora água e óleo, eu achando que estava me oferecendo uma pizza, alguma coisa do tipo. Que esquisito, os que é caras isso? oferecendo pizza aqui, né? Daí eu voltei pra casa e falei... O cara lá falou alho, óleo. Eles, não, é água e óleo, pra ver se... Mas também te sacanearam, pô. Vai lá, só precisa falar pode completar. Pode Dona completar. Sônia, isso aí não se faz, não. E daí toda a conversa, alho, óleo, olho. Qual é a diferença de todas Cara, essas pois é. o que é cada um? Meu amigo. Cara, que massa. Mas e aí, tá, chegou no Brasil para 6 meses e tá no Brasil desde então. Sim, exatamente. Esse projetinho cresceu um pouquinho. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. A gente começava a montar o projeto e ver como que seria. A gente começava a gravar uns testes. Eu lembro nitidamente uma conversa que eu e Stephanie tínhamos com Arlen e Cynthia, falando, cara, se eu fosse uma criança, eu não iria assistir isso. Nem eu. Então, por que estamos produzindo Por que algo? a gente tá seguindo com isso? Algo que nenhum de nós iria assistir. Não seria melhor produzir algo que... E isso, né, Joel? Isso que não tá ficando bom, eu não assistiria, é o que hoje, graças a Deus, né, no Brasil todo, em todas as regiões e em muitos lugares do mundo, está sendo assistido, alcançando pessoas, já está em 24 idiomas, ou mais até, agora sendo dublado em mais idiomas, que é o Tetelestai, certo? Acabou se tornando o Tetelestai. Se desenvolveu ao longo de alguns anos e se tornou a série Tetelestai, no final das contas. Então você que já ouviu falar, você que já assistiu o Tetelestai, você que viu a qualidade que é,
É porque esse cara lá atrás disse: tá ruim demais. A gente precisa fazer mais. Nosso Deus é excelente. Precisamos fazer algo bem melhor. Mas você disse: não, se fosse criança eu não ia assistir. É porque o Tetelestai, que é o projeto de 6 meses que você foi chamado, né, para fazer, era algo para crianças? Foi, no início a ideia foi essa. Então a gente mudou o estilo, a gente tirou do estúdio, nunca construí esse cenário que fui chamado para construir. A gente começou a gravar ao ar. O que você ia fazer é a única coisa que acabou não acontecendo. A única tarefa, só tinha uma tarefa e não fiz. Aí depois acabou sendo Jesus na série, o diretor de fotografia, junto, né? Tudo junto. Acabou sendo. Sim, a Foi equipe. cenógrafo, né? Acabou fazendo coisa também. Ao longo dos anos, eu acho que a equipe ficou em mais ou menos 5 pessoas fazendo o Tetelestai. Então, todo mundo tinha muitos papéis, muitos chapéus, muitas coisas para fazer. Acabamos Quase fazendo... na frente da câmera, do lado. Mas começou dessa forma muito simples mesmo. Analisamos o porquê das produções que chamava a atenção para as crianças. A gente identificou várias coisas. Era mais ao ar livre, não no estúdio. Era olhando direto para a câmera. Era sem uma audiência de crianças, né? Era o apresentador estava falando diretamente para você. E tendo cenários diferentes, mudanças de cenários, não algo com cansativo em relação do visual. E começamos a produzir um projeto que a gente chamava de 4Kids, desse estilo, né? Com Cynthia. Mas já era a ideia de cronologicamente e de maneira assertiva e Isso. contar a história. Você já assistiu um desses episódios feito para criança? Cara, eu já vi algumas coisas, assim, não foi não. Foram aqueles episódios já da nova fase, né? Que foram eliminados também. Depois a gente vai assistir. Quero ver, cara. Nem sabia que tinha essa preciosidade, mano. Preciso. Tem. Então, começamos a produzir e alguns comentários de universitários foram, tipo, se vocês mudavam só um pouquinho, a gente iria mostrar isso na sala de universidade. Né? Tirar algumas... Desacriançar-se um pouco. Porque estava chegando num nível bem interessante e a gente analisou isso, a gente pensou, nossa, se a gente faz de um jeito que honra crianças de, tipo, 8 anos para cima, mas a gente desafia a cosmovisão um pouco de pessoas... Adolescentes, jovens. Jovens e adolescentes e adultos, talvez a gente consiga ter um alcance muito maior, né? Então, a gente começou a produzir dessa forma. Jogamos fora vários episódios já produzidos. E saiu o Tetelestai do jeito que tá E aí, aqueles 6 meses, aqueles 2 anos já foram passando e virando uma dezena de anos? Eu acho que o projeto não saiu dentro de um ano. O projeto? A ideia do projeto em si. A gente ficou ensinando a Bíblia, aprendendo português, coisas assim, porque não tinha uma estrutura pronta. Então, já quando começamos a gravar o Tetelestai, a gente não tinha em mente mais 6 meses a um ano. Inclusive que a gente colocou nossas coisas nos Estados Unidos, num porão de uma casa, porque a gente estava voltando, né? Mas acabamos tendo que pegar alguém para tirar tudo do ar, porque a gente não voltou. A gente nunca voltou. Eu acho muito legal quando penso, né? Associo com a minha vida, porque fico pensando esse período todo vocês lá, a gente, né, jamais se conheceria, porque nem, né? É muito doido, cara, ali próximos. E aí depois que vocês já estão aqui em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, que eu conheço vocês lá, Deus é maravilhoso, né, mano? Que bom que eu sabendo das histórias, entrei quando já tava tudo legal, cara. Já tava tudo assim, só... Na hora só da gravar, gente comprar um reboque de produção que você entrou. Isso. Cara, mas e aí, tá, Chapecó.
Por que Chapecó? Todo mundo entendeu. É porque estavam lá, estavam ensinando a Bíblia lá e era, quem estava lá era seu Steve, Dona Sônia, os pais da Cynthia e da Stephanie. E eles estavam lá por que razão? E o pai da Stephanie, o seu Steve, tinha produzido uma série chamada Além do Véu, para adultos. Sim. Ah, Ensino bíblico ensino também. bíblico também. E a ideia da Cynthia e o Arlen era de ir lá e produzir esse mesmo conteúdo para criança. Certo, agora tudo tá Tudo está fechando. se encaixando. Então, a ideia inicial era de reproduzir para criança essa mesma série. Só que a gente começou a trabalhar e a ideia, mesmo indo para a gravação ao ar livre, olhando direto para a câmera, ainda existia uma pergunta tipo, e os visuais, como que vão ser? Vai ser... Em Chapecó, para você ter um cenário de êxodo, É, tem um campinho de areia. a gente estava até pensando em só usar imagens, desenhos, contratar um artista para fazer as imagens bíblicas e tal. Mas a gente falou, vamos tentar com atores? Vamos tentar. Então a gente começou a produzir com atores. E aos poucos a gente foi produzindo assim e todo mundo amou. E daí pensamos, e aí como que a gente vai fazer produção de cenas bíblicas aqui em Chapecó? No Chapecó Jardim do Éden, beleza. é lindo, né? É muito verde, tem pinheiro, mas não é Tem muito parecido. IPs, tem coisa assim. Não é muito parecido com Israel, Aham. com o Oriente Médio. E começamos a pesquisar vários lugares no Brasil. E a gente começou a procurar lugares em Rio Grande do Norte, Natal. A gente queria capital, porque produção, equipamentos, a gente achava que capital seria melhor. Então, a gente, na época, Natal era o capital mais seguro do país, tinha acesso a todos esses lugares lindos, lagoa, praia, deserto, lugares áridos, montanhas, rochas. E a gente viu por causa dos cenários. Quando chegamos aqui, todo mundo parecia do Oriente Médio também. Sim, ainda é isso. Aí tinha isso. Então, foi um lugar perfeito. Paisagens e pessoas totalmente condizentes, né? Sim. Aparência. E legal. até quando foi mostrado no Oriente Médio, pessoas agradeceram por ter usado pessoas de lá. E não foi, mas o povo nordestino tem muito traço do Oriente Médio. E a gente estava fazendo conexões aqui, a gente não conhecia ninguém aqui. Chegamos aqui só por causa do cenário. Então, sem uma estrutura para nos receber, para nos mostrar o que era o quê. Sem smartphone na época também para pesquisar, né? A gente chegou aqui para descobrir o que era. A gente fez muita pesquisa, muitas viagens de carro para ver cenários, ideias. Começamos a conhecer igrejas, pessoas, pastores. A gente precisava de atores. A gente ia para as igrejas para achar pessoas, para atuar em Tetelestai também. Que isso foi uma das coisas que a gente mais gostou, que foi 1.000 voluntários ao longo desses anos participando em Tetelestai de 200 igrejas diferentes. Nossa, isso é maravilhoso. E vocês não, assim, não pensavam no tamanho que isso teria, né? Tipo, da dificuldade. Porque, cara, se eu vou gravar uma cena, eu vou representar a cena de Êxodo, de travessia do Mar Vermelho, a Bíblia dá uma contagem gigante de pessoas ali, não dá pra botar 30 pessoas. E não são 30 pessoas que não tinham uma vestimenta adequada, que não tinham... Então, como é que foi isso, cara? Voluntário nas igrejas, roupa pra eles, como é que foi? Deve ter sido muito massa isso, cara. O nosso plano foi o seguinte: a gente pensava assim, vamos gravar Arlen e Cynthia ensinando o conteúdo. Daí, pelo menos, a gente vai ter o ensino, a base. Aí, se levar 20 Os primeiros anos, então, foram... se levar 20 anos para produzir as cenas bíblicas, pelo menos a gente tem essa parte gravada. Sim. A lógica foi essa. Não foi tanto, graças a Deus. Mas... E cada passo Deus estava
providenciando o que a gente precisava. Logo no início, uma americana que estava servindo no exército no Afeganistão mandou um pacote de muitas coisas do Afeganistão, panos e elementos que a gente usa até hoje nos cenários, tipo, no dia da igreja perseguida, algumas desses panos foram usados já do nada. Ela mandou. E essas igrejas participando também, contribuindo, as pessoas no início, a gente fazia o convite: vem, compra a sua própria roupa, Traga seu alimento. traga seu alimento, participe da gravação e no sol quente. E receberás um abraço. Exatamente. E pessoas participavam e no final eles falam: gente, foi muito impactante, me chama qualquer hora, a gente quer fazer isso. Porque isso é trabalhar com propósito. Quando você está trabalhando com propósito, você se entrega. Né? E a nossa equipe estava entregue. Nossa. Nossa equipe estava engajado nessa obra. A gente não estava recebendo para fazer isso. A gente estava nos dedicando. Só o galardão, pagamento. E as outras pessoas que chegavam junto também estavam com o mesmo coração. Não era, ninguém estava ali para receber, estava todo mundo ali para servir, doar. E foi tudo construído dessa forma. E os critérios? Tá, eu tenho vontade, mas... Por exemplo, eu, rapaz, não tenho aparência... A gente tinha alguém muito boa na equipe, que já fazia essa triagem. Então, ela iria olhar para você e falar: você eliminado. Não. Mas aí, eu lembro que vocês falaram, né? Não, primeiro critério, homens com barba. Né? E aí, a aparência, claro, tem que ser... E aí... E a gente ia para as igrejas e tirava fotos. A gente colocou isso num banco de fotos. E daí, cada vez que a gente procurava um papel, a gente abria essas fotos e a gente foi pesquisando. Aí a gente fazia esse cara aqui não pode ser Moisés, mas ele pode ser... reserva aí que tem outro papel aí que pode ser. Vamos pegar essa aqui para esse papel, vamos organizar aqui. Essa aqui não deu certo, vamos achar outro. Então, foi construindo com as igrejas, tudo com voluntário, tudo com pessoas que queriam participar. Então, as mulheres eram muito mais fácil, né? Porque mesmo se tinha cabelo colorido, alguma coisa, a gente colocava película, alguma coisa... Peruca? Peruca. A película é pro carro, para escurecer o vidro do carro. Peruca. Obrigado por isso, cara. Às vezes pegou, né? Gravou. É a película do cabelo. Tá certo. Então, 200 atores... Não. 1000 atores. 1000 atores. E 200 igrejas diferentes. Isso. Rapaz. E aí... Ok, todo mundo aceitava numa boa ou... Não, a gente é da doutrina X e a outra igreja... Se a outra igreja participou, a gente não vai ou não? Foi todo mundo parceiro? Foi todo mundo parceiro, graças a Deus. Foi uma experiência muito importante para a união da igreja. Aqui em Natal, Recife, João Pessoa, no interior também. Foi gravado muitas coisas também, porque a participação de várias pessoas com o propósito de pregar o evangelho foi o que juntou todo mundo. E uma vez que você está no set, no cenário para gravar, todo mundo coloca a roupa bíblica, tira os óculos, tira o terno, e ninguém sabe quem é quem. Ninguém sabe se é médico ou se é empregada doméstica. A gente não sabe. E a gente não sabe de qual igreja. E a gente nem vocês, nem os atores sabiam quem eram os outros, no final das contas. Isso. E foi um ambiente muito saudável nesse sentido. Eu lembro uma vez num carro, tinha 2 pessoas, calvinista e armeniano no mesmo carro.
E eles começaram a conversar e, nossa, como assim? Você está participando desse projeto e você é calvinista? Nossa, mas você está participando, e você é arminiano, não sei o quê. Começou essa conversa na Porque o viagem outro não acredita em Deus, né? O outro não vai participar Isso. do... E foi exatamente isso que falaram no final da viagem. Falaram, nossa, eu achava que vocês não amavam Jesus. E a outra, mas eu achava que vocês não estudavam a Bíblia. E os dois se tornaram muito amigos, eles estavam brincando o tempo todo, né, depois disso. Uma coisa impensada se fosse, assim, proposital. Não, nem vou conversar. O cara é da outra É, visão teológica. mas foi, Que às vezes, o massa. primeiro contato de pessoas de uma denominação com pessoas com perspectivas diferentes, né? E eu acho isso muito saudável, porque isso nos incentiva a voltar às escrituras, a estudar mais, a entender mais, a ter graça com as pessoas que pensam diferentes, entender que há várias perspectivas. É óbvio que tem certas coisas que a gente não abre a mão, mas, ao mesmo tempo, essa união do corpo é muito importante. E foi um ambiente assim, né? Foi um ambiente muito saudável e essa conexão entre as denominações, entre pessoas que pensam diferente para um propósito maior, foi muito especial. E é legal ver, ouvir isso, porque, né, muito antes, né, anos antes de estar pronto qualquer coisa do Tetelestai, de ser lançado qualquer coisa, já estava dentro da própria equipe ali, alcançando pessoas. Teve alguma história, assim, que foi emocionante, que foi miraculosa, que aconteceu durante as gravações, assim? Nossa, tinha muitos momentos. A gente gravava ao ar livre muitas vezes, e muitas vezes estava chegando Dependendo chuva do tempo. e com muitas pessoas prontas para gravar. E Logística toda para isso acontecer. às vezes no interior, às vezes. Uma das mais impactantes foi a cena de Jesus acalmando a tempestade, e a gente estava gravando a cena do mar calmo com a tempestade. A gente estava pensando, vamos fazer isso em VFX depois. E a gente estava lá e começou a chegar a chuva. A gente guarda as coisas, guarda a Não câmera, vai dar para guarda. gravar, não vai dar para gravar. Vamos guardar tudo. Caiu alguns pingos e parou. Só que essa tempestade continuou até o fundo do cenário, completou o cenário, não choveu, mas apareceu essa tempestade atrás. A gente não precisava fazer nada depois. Saiu a cena prontinha. Isso no interior, onde que não chove muito. Cara, É, então, vários momentos assim, com o tempo, a gente viu Deus controlando, de fato. A cena que fala sobre Jesus tendo controle sobre o tempo, e justamente ali ele controlou o tempo, fez o cenário perfeito. cara, isso é incrível, né? Porque eu fico lembrando, eu participei de poucas coisas, né? Assim, dentro, tipo, toda essa história do Tetelestai eu não fazia parte. Eu cheguei, o Tetelestai já estava pronto. Mas a gente tá, né? A Luz em Ação tá ainda fazendo, com mais agora vigor ainda, a série Tetelestai, relançando com apresentadores surdos. E aí a gente gravou algumas semanas, né, de gravações e eu fiz parte de algumas delas. E a gente vai para os lugares e fica lá uma semana. Cara, é um retiro espiritual, assim, incrível, porque a gente vê cada coisa. E sempre tem, né, no último dia de gravação, uma ceia, uma comunhão, um culto. É muito legal. E eu lembro disso, né, você falando, cara, a gente precisava da cena dizendo que o Senhor é soberano sobre o tempo, né? Faz a tempestade chegar e desaparecer e tudo isso. E aí me faz lembrar de uma cena que eu vivenciei, não é alguém que me conta, né? Eu que vivenciei. A gente foi gravar na Pedra da Boca e eu só preocupado com a questão da logística, né? Preocupado em ter paçoca para todo mundo, que é um segredo no cinema, é de paçoca, todo mundo vai muito bem, os atores vão super bem, a produção fica feliz, todo mundo tá de bem com a vida se tiver paçoca. Mas enfim, levei a paçoca, levei o café, tava todo mundo certo, a gente saiu, vamos gravar daqui a pouco, horário tal, adequado, começo da manhã, a
apresentadora ali, a Patrícia, maquiada, tudo cabelo feito às 4 da manhã, tudo aquela coisa para gravar. E aí começa a chover, assim, do nada. Não parecia que ia chover, começa a chover. Aí a gente recolhe, vai pros carros, fica lá dentro esperando. Será que vai dar para gravar? Será que não vai dar? E aí a gente no carro, né, no Etios Missionário ali, botei para tocar música e estávamos ouvindo um pendrive lá, um som. Tinha música do Rodolfo Abrantes, né? Acho que é Isaías 9, que ele canta: o céu começa a se abrir. E a chuva assim fechada e tal. Aí começou a parar, o arco-íris, né? Tudo mais, o arco celeste. Aí a gente começa a gravar. Aí eu falei, cara, a gente, né? E nós oramos no carro para isso. Quantas vezes, né? A gente orou para que ou chovesse ou deixasse de chover, enfim. E aí a gente, né, eu tava ali, cara, emocionado por causa da música, aí o céu se abriu, aí o Arlen chega e disse, lembra qual é a cena que a gente vai gravar agora? Eu disse, não lembro. Cara, é pós-dilúvio, logo depois do dilúvio, então o cenário tá exatamente como precisava. Cara, é um negócio assim, é emocionante demais ver isso. E assim, o que eu queria que a gente falasse, Joel, é tudo muito estratégico, né? Por que que o cinema, cara, porque assim, missionário vem à mente, né? Eu mesmo não consigo justificar direito lá pro sul, para quem ficou lá, que eu sou um missionário, que eu tô aqui ajudando a fazer filmes, né? Mas é muito estratégico, não é? Por que que é estratégico usar o cinema? Por que que as produções são produções missionárias? Como assim? A gente está no escritório ou no set de filmagem e está dizendo que é missionário? Explica isso aí. Exatamente. O audiovisual, o cinema, muitas vezes ah, é muito mais confortável no mundo de cultura, de arte. Missões, ah, nem tanto. E a gente vê cinema, produção audiovisual como uma ferramenta. Você consegue falar alguma coisa para alguém uma vez. No cinema, você registra isso, e daí isso é replicado inúmeras vezes. Ah, então, isso multiplica ah, O a- alcance, o a alcance, a possibilidade. mensagem, a possibilidade de pessoas ouvir, tendo isso disponível. Uma outra coisa que faz é que ela vai além das fronteiras, as barreiras físicas que temos de entrar em alguns países. A gente consegue produzir algo que é dublado numa língua que a gente não fala. A gente, com uma coisa dublada, a gente consegue transmitir dentro de um país onde que a gente não consegue ir fisicamente. Então, existe canais via satélite que transmite dentro do Irã, onde que é proibido ter televisão via satélite. Só Uhum, que todo mundo tem, 75% da população tem, mesmo sendo ilegal. uhum. E todos os outros canais são controlados pelo governo. Só que a gente consegue mandar um conteúdo lá dentro, em Farsi. Eu não falo Farsi, mas eu posso produzir algo que alcance pessoas lá dentro do Irã. Eu posso produzir coisas que alcance pessoas que falam árabe. Esse mesmo conteúdo pode alcançar pessoas na Indonésia, na Índia. Então, é muito estratégico, Simultaneamente. simultaneamente. E a diferença é que eu coloco no lugar onde que eles têm acesso. O- Óbvio que tem muito mais trabalho para engajar pessoas com esse conteúdo, mas pessoas conseguem achar esse conteúdo, né? Eu não preciso montar um estádio para alcançar 50 mil pessoas. Um vídeo no YouTube alcança 50 mil pessoas. Então, é, é a facilidade de pessoas usar essa ferramenta também. É uma estratégia para as pessoas conversar com amigos também, abrir corações. Cinema é contando histórias. Histórias mexem diretamente com nossas emoções. Somos pessoas que gostam de histórias, de ouvir histórias. Isso mexe com o coração.
A gente fala sobre a estrada mais longa e a estrada mais curta, né? A estrada mais longa é entre a cabeça e o coração. Uhum. Você pode entender alguma coisa, mas até que fazer parte de quem você é uma longa jornada. Aquilo fazer morada, né? E essa distância é a mesma, mas a estrada mais curta é entre coração e a cabeça. Se o seu coração entende, quer É alguma captado. coisa, a sua inteligência, a cabeça vai atrás de entender isso e vai justificar as coisas do coração. Então, cinema trabalha nessa área de coração e acreditamos também que temos que ter essas respostas de cabeça também para as pessoas nessa jornada, mas cinema entra para facilitar essa jornada das pessoas. Então, o papel estratégico dessa jornada em direção a Cristo, até conversão, ah, porque mexe com nossas emoções, mexe com coisas do coração espiritual. E somos seres emocionais. E nossas cabeças geralmente seguem o coração. Eu desafio quem não assistiu ainda o Tetelestai a assistir, não precisa até fazer algo além disso, né? Assiste um episódio hoje, outro episódio amanhã, mas assista cronologicamente. Eu desafio a não chorar, não render glórias ao Senhor, porque, cara, eu e a Jane, né, eu e minha esposa, fomos alcançados pouco antes de conhecermos o Tetelestai, mas, cara, quando a gente entendeu, porque somente com o Tetelestai a gente entendeu toda a relação que há de todos os eventos, todas as histórias, narrativas que dizem respeito à cruz, né? Não é um episódio isolado, assim, a cruz. E, e eu sei agora, né, assim, estando na Luz em Ação, fazendo parte da Luz em Ação, que isso é a forma, assim, de contar, né, do Tetelestai, os 11 episódios, dizem respeito a como Jesus evangelizou. Jesus é o modelo, é o evangelho, mas ele é também um modelo de evangelista, né? Que em Lucas 24, no caminho de Emaús, começa, dá para imaginar ele começando por Gênesis 1, né? Que ele fala, começando por Moisés e todos os profetas, falou acerca de tudo. E assim, ok, mas nós podemos contar que a pessoa foi alcançada simplesmente por ter no idioma dela, no YouTube, o acesso? Não, né? Não está substituindo alguém Não. que chegue, entregue. Como é que faz para de fato chegar numa pessoa que é do Irã, como você falou, e que é, por consequência, não é cristão, né? Nasceu no meio muçulmano e é por isso muçulmano, mas nunca teve acesso ao cristianismo. Aí tem Tetelestai na língua em árabe, em farsi, em turco. Isso não faz com que a pessoa seja cristão. Como é que faz para realmente alcançar pessoas? É exatamente esse ponto que é tão interessante. Ah, Deus escolheu a igreja para ser o agente que leva o evangelho, né? Filmes online alcançam algumas pessoas, sim, assistindo um filme. Geralmente são as pessoas que já têm amigos cristãos, que já estão sendo conduzidos em direção a Jesus. Ah, Outras pessoas precisam de alguém para guiar eles junto com esse conteúdo também. Tetelestai tem o potencial de alguém assistir sem amigos cristãos e se converter, sim. Mas seria muito raro, provavelmente, alguém assistir que não foi incentivado por um amigo de fazer aquilo, né? Então, o papel da igreja é extremamente importante. Então, nossos projetos, a Luz em Ação quer trabalhar junto com ministérios. Daí eles usam os materiais, a gente serve os ministérios. Muitos projetos são desenvolvidos em conjunto com outros ministérios para produzir algo que eles precisam, que vai ajudar eles a engajar os amigos deles, a audiência deles, a zona de influência deles. Então, a igreja é extremamente estratégico nisso.
Existem alguns lugares, tipo o Irã, que a igreja só recebe informações via televisão, Uhum. praticamente. Qualquer coisa de fora. E existem canais que são praticamente os pastores do Irã, são na televisão e fazem dessa forma. Ah, em outros lugares, tem uma igreja muito bem estabelecida e que consegue montar coisas presenciais e trabalhar dessa forma. Mas usando uma material ah, audiovisual é sempre menos agressivo Uhum. quando você está conversando sobre esses temas. Então, é uma forma de servir esses ministérios e de desenvolver produções junto que vai alcançar vidas de fato. Mas Deus usa a sua igreja para fazer isso. E só para, assim, eu tô pensando nas questões também culturais, né? Arlen e Cíntia são os apresentadores. Arlen e Cíntia são americanos, né? Ainda que a Cíntia tenha nascido no Brasil, mas, enfim, são brancos. A Cíntia é uma mulher ensinando. Isso não é um problema para alguns países, uma cultura árabe, bem, enfim. Dependendo da cultura, pode ser uma barreira, sim. E a gente regravou toda a parte do ensino com um homem que parecia mais do Oriente Médio, um, só para não ter essa barreira. A gente vai regravar também ah, em Libras, então com apresentadores surdos. Não é adaptado, né? Não é uma caixinha, um canto Não, com alguém. é tirar o ensino original e colocar outras pessoas ensinando o conteúdo, o mesmo conteúdo. As cenas bíblicas permanecem, só os apresentadores estão trocados. Né? Então, a gente faz essas adaptações e dependendo da língua, talvez outras pessoas querem fazer uma adaptação também, a gente está aberto a isso também. Mas a questão é sempre, isso vai abrir portas, vai alcançar vidas, vai valer a pena fazer essa adaptação ou a dublagem é suficiente. Né? Daí a gente, óbvio, Libras, não podemos fazer uma dublagem em Libras. Mas... Assim, a Luz em Ação produz para alcançar povos não alcançados. É isso, né? Audiovisual com o objetivo de alcançar povos não alcançados. O que são povos não alcançados e surdos entra nessa contagem? Por que, que a gente está fazendo em Libra se o Brasil é um país alcançado? Sim, povos não alcançados são considerados povos com menos de 2% de presença evangélica e que não tem uma igreja que consegue se manter sem ajuda externa. É, Depende de uma ajuda externa para poder. sem essa ajuda externa, a igreja provavelmente vai enfraquecer e talvez desaparecer. Precisa de pessoas chegando para dar esse apoio. Não é autossustentável. Não tem líderes sendo formados, não tem igrejas nascendo, é, pessoas chegando para ajudar de fato nessas áreas. E os surdos ao redor do mundo, em todos os países, são considerados povo não alcançado, porque eles se encaixam dentro desses parâmetros, mesmo menos de 2%, e igreja não se manter sem ajuda externa. E é uma cultura à parte. Uhum. A gente acha que, sendo que eles estão sentados ao nosso lado, que fazem Tem a mesma parte, cultura. mesma cultura, estão entendendo tudo que a gente está entendendo, não tem alguém interpretando na frente, então eles devem estar acompanhando tudo. Só que nem a escritura tem, não tem a Bíblia em Libras, muito menos treinamento teológico, muito menos treinamento missiológico, então é um desafio grande, é um povo não alcançado. Eles vivem em nosso meio, com uma outra cultura, uma outra língua, um outro entendimento do mundo, sem as escrituras, sem muitos recursos. Então, essa adaptação de Tetelestai, em total, vai ser tipo 5 horas de teologia. Só que 5 horas de teologia que não Algo que não existe em tem. Libras. Então, é extremamente importante, um, dentro desses povos não alcançados, de ter essas ferramentas básicas.
né? Vai ser muito mais fácil produzir Tetelestai do que esperar a Bíblia inteira ser traduzida, né? Então, é uma ferramenta que ajuda naquilo que Deus está fazendo. Isso apoia o engajamento com as equipes que estão traduzindo a Bíblia também. E vai alcançando esse povo que a gente tem fácil acesso. A gente tem acesso a eles. Libras é idioma oficial, né? Língua oficial do país. A gente encontra muito mais facilmente alguém que fala espanhol, fala inglês, né? Que é brasileiro, mas com bem mais dificuldade alguém que... E, cara, que maravilha a palavra de Deus sendo, assim, de forma pioneira, porque não existe ainda a palavra de Deus, a Bíblia, em Libras, né? O vídeo de todos os versículos de todos os livros não existe. E o que está sendo feito está dando prioridade para os utilizados, os versículos utilizados em Tetelestai, não é mesmo? Isso. Estamos trabalhando em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil para produzir as partes da Bíblia que aparecem em Tetelestai. Porque tem muita coisa feita no Novo Testamento. Mas a gente está contando a história de Gênesis até a ressurreição em 5 horas. Então, a gente tem muitos versículos que não são no Novo Testamento e muitos versículos que estão em lugares que não foram traduzidos por nenhum ministério ainda. E explicando os conceitos, né? Fica muito mais fácil entender quando João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você entendeu a importância do Cordeiro para a cultura, para tudo que, né, o Antigo Testamento, enfim, cara, excelente. Tá, e aí, Luz em Ação, uma vez era Luz em Ação o projeto e Luz em Ação a missão. Agora, Luz em Ação continua sendo Luz em Ação quanto à missão, mas aquele projeto se chama Tetelestai. E só tem isso, é? Ou tem mais projetos, tem mais coisa? Tem mais. Tem mais, sim. A gente tem o Tetelestai, que conta a história eterna de redenção, é o Evangelho, é ensino bíblico, e a gente tem um foco em povos não alcançados. A gente entende que a maioria de pessoas que são desses povos não alcançados não vão assistir Tetelestai. Tem outras barreiras antes de chegar no ponto de querer entender a Bíblia. Ninguém Não tem acordou e interesse, vou procurar o que a Bíblia fala sobre. nem pensa nisso, né? Então, desenvolvemos também filmes pré-evangelísticas que chamam a atenção a certos pontos de cosmovisão, o que é verdade, porque que eu creio do jeito que eu creio, que toca em pontos importantes, levanta assuntos e que puxa uma conversa em direção a entender melhor a Bíblia. E são ferramentas para ministérios usarem também para puxar esses assuntos. Mas uma vez a gente explica como que esses são sal. A gente está entregando sal na boca das pessoas, só que uma vez que tem sal na boca, tem que ter uma aguinha também. E essa água é a série Tetelestai, que é o evangelho puro. E é uma outra ferramenta que a igreja muito bem pode usar para explicar o evangelho para essas pessoas que têm sede, né? Então, a gente desenvolve... Provoca sede. Provoca a sede para entregar a água, né? Então, a gente trabalha nesses dois lugares, dois tipos de produção, né? Então, já temos algumas curta-metragens. A gente realizou uma campanha com a curta-metragem Agar, junto com a Junta de Missões Nacionais, junto com a UBLA da América Latina também. Alcançou mais de 100 mil mulheres nessa campanha esse ano. Desse ano. Então, são ferramentas que a igreja usa para chamar a atenção. Esse filme especificamente é que Deus é um Deus pessoal que se importa com você. É um tema simples, mas é um tema que muitas pessoas não param para pensar. Que é sobre Agar, uma mulher usada, uma mulher fugindo para proteger a vida da criança dela, do bebê dela, e encontra um anjo do Senhor que dá a promessa para ela que esse filho vai ser um pai de uma grande nação também. E ela é a primeira pessoa nas Escrituras que dá um nome para Deus,
que você é o Deus que me vê. Então, nosso Deus é um Deus pessoal que nos vê. Ele está nos enxergando. Ele nos entende. E isso é um conceito estranho em muitas culturas, né? Deus não é um Deus pessoal. Deus não se importa pessoalmente comigo, né? Então, é um filme que mostra isso. E... Especialmente sobre o alcance disso, né? Ela é a mãe de Ismael, e Ismael é o pai dos árabes, né? Claro que a maioria dos árabes vê em Ismael a figura de, poxa, é o nosso pai, então Agar é a nossa mãe, que é a mãe de Ismael. Então fala muito aos povos árabes. Mas fala também a todas as culturas asiáticas também, por exemplo, o fato de estamos começando, né, a campanha de oração para o alcance no Oriente Médio como um todo. E esse primeiro pedido de oração que a gente tem feito é sobre a situação que o filme retrata, que o capítulo 16 de Gênesis retrata, de o destino, o futuro de Agar foi decidido por Abraão e Sara. Abraão e Sarai, né? Abraão e Sarai decidiram que ela ia ser a mãe. Então ela não pôde escolher, mas o Senhor transformou isso em bênção, a promessa foi entregue. E hoje a gente vê, principalmente no sul da Ásia, que muitas meninas são casadas por obrigação, por contrato entre os pais do noivo para se casarem, às vezes, na adolescência, com alguém de 40, 50 anos, que talvez tenha outra esposa já. E cara, como mostra que pode ser diferente, que Deus não está alheio a isso tudo, né? Isso pode comunicar muito, muito forte, né? Tem um efeito colateral que para qualquer cultura Deus vê, Deus está ali. Que maravilha, cara. É, assim, é tão bom fazer parte disso, ter feito parte disso, né? Fiz parte da gravação de Agar e é incrível o quanto a gente não gastou para fazer essa produção que hoje corre o mundo todo. E isso que é uma coisa que eu preciso que a gente fale também. Como é que eu faço, cara, para fazer com que a Luziação continue tendo condições de produzir? Como que eu faço para utilizar as produções para evangelizar? Porque eu não sou missionário transcultural, mas talvez eu conheça alguém que é. E eu tenho também pessoas, com certeza, ao meu redor, ao meu alcance, que eu posso evangelizar, e Tetelestai é uma ferramenta muito boa para isso. Como é que eu faço para utilizar, para ajudar na missão? Dei o caminho das pedras. A forma mais fácil é pelo nosso site, luzenhação.com. Lá tem todo o Tetelestai em todas as línguas que temos disponíveis. Você tem acesso nesse site. E você pode compartilhar essas páginas em línguas diferentes com as pessoas. Pode assistir em português, em inglês, qualquer língua que você quer também. Tem russo para os meus parentes, os Bakzinski? Tem lá. Tem ucraniano também. Então a gente trabalha nas igrejas da trincheira. Exatamente. Então tem as curta-metragens, tem outros conteúdos também, de um minissérie, websérie, que tem os projetos em andamento que não saíram ainda. E lá no site você vê nossa visão, nossa missão. Esse é o site, né? Olha que equipe eficiente, ó. Tá valendo cada centavo dessa equipe aí. Show de bola. Então encontra tudo aí, tudo gratuito, de todos os idiomas. Isso. E o sustento da Luz em Ação? Como é que os filmes são feitos, são produzidos? Porque agora tem equipamentos, tem set de filmagem, tem tudo mais, mas ainda assim, filme custa, né? Produções custam. Sim. Então, é tudo com mantenedores mesmo. Pessoas que acreditam nesses projetos, pessoas que vê que é uma forma muito eficaz de alcançar pessoas, investidores no reino, né? Então, esses doadores, eles vêm para apoiar nesses projetos, para que mais pessoas conheçam a Jesus através desses projetos. Então, é tudo por mantenedores, pessoas doando
para alcançar mais pessoas. E tem, só para a gente finalizar, tem números de pessoas que já foram alcançadas? Tem alguma forma de saber como que... Não tem Não como tem. saber. Não tem como saber. A gente já sabe que em número de pessoas que assistiram coisas são milhões. Uhum. Mas é difícil dizer quanto. Você coloca uma coisa no canal de televisão via satélite, não tem a mínima ideia quantas pessoas assistiram. E não pode ter uma ideia, não é uma conexão via internet que você vai contando quantas pessoas. Um, e as coisas online, temos ideias melhores, óbvio, mas a gente também entrega pendrive para as pessoas. Quem sabe quantas pessoas assistiram com pendrive? A gente tem parceria com uma missão que distribui o cartão do céu. HCJB, né? Eu ia falar. HCJB. Eles entregam um cartão SD com material de Telestai. Eu não sei quantos que eles já distribuíram e quantos que foi usado. Então é muito difícil saber o impacto. Mas a vontade de ter conteúdo gravado é essa. Você vai distribuindo e pessoas têm acesso e pessoas estão conhecendo Deus. Um dia a gente vai chegar no céu e pessoas 100% desconhecidas vão chegar e dizer: eu conheço você de algum lugar. E foi aquilo que Deus estava fazendo através de tecnologia. Que maravilha. E a honra é dele, a glória é dele, né? É bom não saber, às vezes, dos alcances, porque... E fico pensando, cara, conversando contigo aqui, e a gente vivencia quando você conta como foi a história, mas eu imagino vocês ali, cara, isso não vai dar certo. Se der certo, vai ser para uns amigos que vão assistir. Poxa, deu certo em inglês, vai ter em português também, porque dá para dublar com mais facilidade. E agora ver em 24 idiomas e chegando mais gente com proposta. Cara, eu tenho a missão aqui, eu quero dublar para esse idioma, para essa língua. Eu sei que tem idiomas, porta de entrada, né? Idiomas pelos quais se chega ao mundo todo. Mas já veio gente de outro idioma que nem é porta de entrada e já tá lá, tipo, o Guarani é um deles, né? Sim. Não, nós temos em espanhol, mas para alcançar aqui realmente dentro do Paraguai vai ser melhor se tivermos em Guarani. Cara, que maravilha isso. Cara, último assunto mesmo, voltando, na verdade é um assunto anterior, povos não alcançados, povos não alcançados. A Luz e Ação produz para alcançar povos não alcançados, produz produções audiovisuais para alcançar povos não alcançados. Cara, um povo não alcançado é aquele povo que tá lá, sei lá, uma tribo indígena, aí tem um aqui, outro lá, vai dar aí uns 5% do mundo, é isso? Não. Ou dá mais do que isso? O que é um Não. povo não alcançado, no final das contas? Quando a gente pensa assim em números, é um número elevado de pessoas? A gente tem estatísticas do Joshua Project que tem uma lista de povos não alcançados que são mais de 7.000 povos não alcançados, que são a 42% da população mundial. 42% do mundo. 42% do mundo. E a gente costuma dizer que são os 42% mais complicados, porque os fáceis já foram alcançados por nossos antepassados, né? E a gente precisa ter estratégias criativas para alcançar essas pessoas. Para saber quais são esses projetos, precisamos estar trabalhando com a igreja nesses países, porque eles que conhecem a cultura, conhecem o que vai ser impactante, conhecem o que vai tocar os corações ali, né? Então, é um trabalho de muito parceria, de como o Tetelestai foi feito de várias igrejas aqui no Rio Grande do Norte e no Nordeste. Eu vejo a Luz em Ação em parceria com igrejas ao redor do mundo está fazendo a mesma coisa, a gente se juntando em união para produzir algo que vai alcançar eles. E a gente depende deles para isso. E eles podem contar conosco para o lado mais técnico. E a gente, junto, a gente produz coisas que vai alcançar vidas fora da igreja, nesses ambientes. Então, se for algo da própria cultura, que foi produzido pela própria cultura, alcança imediatamente, né? Todo mundo fala, de fato, a língua. Cara, que maravilha. Que a Luz em Ação continue alcançando, porque a Luz em Ação é instrumento, né? Não é a Luz em Ação quem alcança.
ninguém. A Luz em Ação produz, equipa, inspira, mas quem alcança são missionários e é Deus quem está alcançando. Deus tem feito maravilhas e é massa, né? Poder ver assim dos bancos da frente, no teatro de Deus o que ele está fazendo, o quanto ele está alcançando. Que maravilha, mano. Que maravilha. Eu fico assim feliz demais em ver o que Deus tem feito, como tem sido. E parabéns, cara. Parabéns, Joel, porque que, não tô falando nem da técnica, porque é excelente, cara. Você é excelente no que faz, em tudo que faz, mas eu não tô falando da técnica, eu tô falando da fidelidade, da confiança no Senhor, em acreditar que isso poderia chegar onde chegou e que tem tudo para. Cara, estamos alcançando o mundo através das produções E da Deus Luz em Ação. é Deus que é fiel, né? É Deus que é fiel. Eu sempre falo que tinha alguns momentos que eu só estava dentro do projeto porque eu não tinha recurso para ir Para embora, sair. né? Então, nosso coração não é sempre tão dedicado do que parece de fora. Mas o Deus é fiel. Deus é fiel, ele continua nos usando, ele continua usando pessoas simples para o propósito dele. E não é um bicho de sete cabeças, né? Tomar um passo por vez. E ele gosta de usar pessoas simples assim. Então, essa simplicidade e a fidelidade vem dele. Ele é fiel para cumprir os planos que ele tem para este mundo. Ele escolheu a igreja para fazer isso. A gente faz parte dessa igreja. É um prazer estar engajado naquilo que o Pai já está fazendo. Amém. Maravilha. Cara, a última coisa, assim, se pudesse dizer algo diretamente para alguém que está esperando o momento certo para eu atender, para eu responder, envia-me a mim. É alguém que está esperando um anjo, alguém que está esperando um evento cataclísmico para dizer, não, isso aí foi Deus realmente quem fez. O que você tem para falar para alguém que está esperando para poder fazer alguma coisa? Talvez o Henrique que está na pegada missionária agora. Henrique, fala, olha pro Henrique, não precisa nem olhar para a câmera, dá para olhar pro Henrique e dizer. O chamado de Deus ah, tem um fama, né? Quando você olha para o missionário, você olha com um projeto já montado, você olha para vidas já alcançadas e você pensa, essa pessoa tem chamado, essa pessoa tem Uhum. chamado. E a resposta é que sim, é óbvio que essa pessoa tem um chamado. Porque Deus chamou todos nós para se engajar na obra dele. O chamado é óbvio, se você ler as Escrituras, somos chamados, né? E não é difícil entender isso. Foram as últimas palavras dele, né? As instruções que ele deixou com a igreja foi de ir a todas as nações e que ele estaria junto, né? Não precisamos inventar alguma experiência ou a gente não precisa colocar isso com uma exigência de Deus para a gente ter um chamado missionário. Porque é muito óbvio quando você lê as Escrituras. Aí você vê o impacto, se você lê o livro de Atos, que é o nascimento dessa igreja, e como que a igreja começou a crescer, é missões. E é missões com pessoas normais. É missões com pessoas que ouviram a mensagem, aceitaram e queriam falar para as outras. E, às vezes, era no núcleo, em Jerusalém. Às vezes, era uma perseguição que espalhou esse povo do Jerusalém, mandou eles para mais longe, e eles foram conversando com outras pessoas sobre aquilo que eles tinham ouvido de Cristo. Essas pessoas formaram igrejas e grupos que chegou a Antioquia, que mandou o Paulo e Barnabé viagem missionário para alcançar mais pessoas mais longe, e termina o livro de Atos com Paulo chegando em Roma, o centro do mundo daquela época, que daí vai espalhar para o mundo inteiro. Então, a gente vê, o chamado é para todos,
E a forma que isso é feito é natural. Foi feito por fazendeiros, foi feito por pessoas que tinham um mercado, por pessoas religiosas também, né, dentro da estrutura religiosa da época, mas foram pessoas comuns, não foram pessoas extraordinárias no sentido de super talentosa, mas o mundo não foi digno deles, né? E a gente ainda tem esse legado, a gente faz parte desse legado, e nosso chamado é o mesmo que eles tinham também. É simples. Você falou dos 7.000 povos, né? E 42% do mundo é não alcançado. 7.000 povos significa que se eu orar todo dia por um povo e ininterruptamente continuar orando, eu já fiz esse cálculo, vai dar 19 anos, vai dar mais de 18 anos, pelo menos, de oração para que eu possa ter orado por cada um dos povos não alcançados. E só quando a gente pensa assim que a gente vê, cara, como eu sou privilegiado, como Deus foi gracioso, misericordioso comigo por eu ter nascido em condições de ouvir a palavra de Deus. Brasileiro, cara, ouve na rádio, na TV, tem uma igreja a cada 200 metros. A gente ouve demais. E quando eu cheguei, essa lista foi desenrolada. A gente fez uma atividade aqui na Luz em Ação, foi desenrolado. Meu sobrenome é Bakzinski, a história veio da Rússia, no local onde hoje é a Ucrânia. E assim, desenrolamos a lista, 7.000 povos ali. E aí, vamos para a lista, vamos fazer uma atividade. Vamos para a lista, simplesmente leia aqui os nomes que estão no papel, aqui na lista, que povo é, que língua fala. E eu fui exatamente num trecho daquele pergaminho gigante, né? Que são a lista dos povos. E os povos que estavam ali, vários naquela folha que eu cheguei, eram da Ucrânia. E assim, automaticamente eu pensei, ou o Espírito Santo me falou, cara, é porque eu quis que você não tá nessa lista. É porque eu quis que você tá olhando essa lista e nasceu em condição de, né? Eu sou 58%, não 42%. Cara, é muito ainda o que fazer, mas o Senhor é conosco, né? O Senhor prometeu e cumpre. E glória a Deus. Glória a Deus por tudo isso. Muito obrigado, cara. Temos que finalizar, porque o Henrique já tá chateado lá, olha só. Muito obrigado, Joel. Deus abençoe. Boa viagem. Obrigado, obrigado. A Tamo gente só junto. termina quando Henrique tem um chamado missionário. Exatamente. Então, podemos continuar ou já Henrique, eu sei que eu posso olhar para lá, mas eu vou olhar para cá e dizer, dá para Henrique, terminar? Henrique, fala alguma coisa pro pessoal ouvir tua não dá voz. para terminar? Dá. Ah, então Henrique tem chamado missionário. Ele fez que sim, ele acabou de, ó. Valeu, acho que já teve final aí, né? Alguns. Valeu, gente. Sigam, compartilhem e chamem o Henrique para fazer missão.